Tristeza e depressão são quase diagnósticos diferenciais, tá? Mas tem diferenças importantes. Primeiro, que a tristeza é um sentimento normal. Todos nós, em algum momento ou em vários momentos, nos sentimos tristes. E essa tristeza ela vem como uma resposta fisiológica adequada a um contexto, a uma situação de vida, geralmente, ou a uma preocupação, ou a um medo, ou a uma dor, seja física, ou a uma perda. Então, a tristeza ela vem como uma resposta que é importante sentir. Até porque, vamos filosofar, mas como é que eu entenderia o que é alegria se eu não entendo o que é tristeza? Então, são conceitos que precisam fazer parte da nossa existência. E, às vezes, a gente aprende muito quando chora, ou extravasa quando chora. Então, chorar, sentir dor, sentir tristeza é normal. Agora, o que é que a gente precisa entender? A tristeza ela sempre vem associada a um contexto, a uma situação, a um fator desencadeante, e ela é proporcional a essa situação. Então, eu tenho uma situação que me deixa triste, mas, a partir do momento que essa situação ela é resolvida, minha tristeza ela é eliminada. Ou eu fico triste proporcionalmente ao tamanho da situação. Quando a gente fala em depressão, a gente perde essas duas coisas. A depressão não é normal. Aí a gente já está falando de um transtorno, de uma doença, de uma patologia. Já é uma mudança fisiológica anormal. A depressão ela não necessariamente precisa de um contexto, ao contrário da tristeza. Não é incomum o paciente, entre aspas, que tem tudo, sentir-se deprimido. A depressão ela não vem em resposta a uma dor. Muitas vezes ela vem sem dor alguma desencadeante. Um belo dia, meu genezinho lá de predisposição para a depressão foi ativado e eu deprimi. Então, a depressão, primeiro, ela não precisa de um motivo. Segundo, a gente não pode considerar a depressão um caso com menos de 2 semanas. Então, mesmo que haja uma tristeza profunda associada a outros sintomas, a gente não pode se apressar nesse diagnóstico de depressão, porque às vezes é uma situação emocional modulatória que se autolimita. Agora, quando você tem um quadro de muita tristeza, de humor deprimido, associado a outros sintomas, principalmente a anedonia, que é a falta de prazer em atividades que antes proporcionavam prazer, é quando o paciente chega para a gente e fala assim, eu adoro ir para o cinema, hoje eu não consigo ir, hoje eu vou, não sinto graça alguma, eu falo com meus amigos, não tenho vontade, não tenho disposição, não tenho ânimo. Então, quando você tem a tristeza associada a essas perdas de prazer, de ânimo, de motivação, a partir de 2 semanas, a gente pode chamar de um quadro depressivo. E a depressão pode ser aguda, pode ser crônica, quando ela se estende mais. O luto que você falou, o luto tem muito a ver com mudança. A gente associa muito o luto à morte. Morreu alguém, fulano está em luto. Mas a gente, na psiquiatria, não entende, não resume o luto à morte. Na verdade, o luto é a mudança. A morte é uma mudança, é uma perda. Mas uma perda de trabalho, um fim de um relacionamento, uma mudança de cidade. Isso, por si só, também são processos de luto. O luto seria, então, uma tristeza associada a uma perda ou mudança e que tem um tempo de evolução também. Tem fases, e você passa por algumas dessas fases até que você tenha uma resposta plena desse luto e volte à sua vida normal. O que vai depender de pessoa para pessoa. Porque também, nesses diagnósticos, a gente leva em conta o temperamento de cada um. Nós somos diferentes e reagimos diferentemente aos estímulos. Então, mais ou menos isso. Tristeza é normal, depressão é doença. Mas é comum o luto ou a tristeza ser um gatilho para desencadear esse humor deprimido ou é aleatório? A maioria das vezes não tem um gatilho. Pode acontecer, tá? Se você me perguntar qual a causa para a depressão, a gente não tem. A gente tem hipóteses, suposições e ideias. A gente associa hoje a depressão tanto a causas genéticas quanto a causas ambientais. Então, se você tem o pai ou a mãe com histórico de depressão, você, obviamente, geneticamente, tem mais chance de desenvolver depressão. Isso não é uma sentença, não quer dizer que você vai desenvolver, mas aumenta muito a chance de desenvolver. E, às vezes, fatores ambientais, situações adversas de vida, privações, dores, perdas, podem ser gatilho e associar-se a essa predisposição genética, mas não necessariamente precisam acontecer. Então, existe uma associação, às vezes até para o próprio paciente entender,
Porque às vezes ele faz associações. Não, isso começou naquele período que aconteceu tal coisa. Mas não precisaria dessa tal coisa. Então, respondendo a tua pergunta, poderia vir sem esse fator gatilho. Mas, claro, que e de gatilho a vida não economiza, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, na velocidade como as coisas acontecem. A gente estava conversando antes de começar o podcast. Então, gatilhos não sobram porque vivemos um mundo hoje mais apressado, que nos exige mais e que nos exige mais rápido. E, às vezes, isso vai nos fragilizando ao longo do tempo sem nem que a gente perceba. Então, talvez a soma de pequenos gatilhos, não necessariamente esse grande gatilho perceptível, também pode ser considerado.